Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A nossa equipe é composta por Roger Costa, Júnior Silva e Hilber Silva. No vídeo de hoje, iremos trabalhar uma oficina experimental utilizando o simulador Kit para montar circuito corrente direta DC. O software apresenta uma série de ferramentas que possibilitam o entendimento do conteúdo sobre corrente elétrica, sendo esse assunto selecionado para ser trabalhado durante a demonstração do aplicativo. A partir da manipulação do simulador, é possível que se tenha um entendimento sobre o circuito elétrico, uma vez que essa abordagem pode ser fragmentada em diferentes tópicos, destacando elementos dos circuitos, circuitos em séries e paralelos, dispositivos de controles, fórmulas para circuitos elétricos, entre outros. Inicialmente, antes de trabalharmos com o simulador, iremos abordar um pouco sobre circuitos elétricos. Vale lembrar que a aplicação desse conteúdo utilizando o simulador pode ser abordada em uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental 2, como uma estratégia inovadora do ensino. E aí, o que realmente é um circuito elétrico? Circuito elétrico é um circuito fechado. Ele começa e termina no mesmo ponto e é formado por vários elementos que se ligam e, assim, torna possível a passagem da corrente elétrica. Mas espera aí, para que serve o circuito elétrico? Para nos responder essa pergunta, convidamos o profissional da área elétrica, Diego Silva. Olá, meu nome é Diego Silva, trabalhei 2 anos e meio no sistema Enio e vamos falar aqui sobre o que são circuitos elétricos. Circuitos elétricos são utilizados para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos de acordo com suas especificações de funcionamento, referente à tensão elétrica de operação e à corrente elétrica suportada pelo dispositivo. Além disso, são usados para distribuição da energia elétrica em residências e indústrias, conectando diversos dispositivos elétricos por meio de fios condutores, conectores e tomadas. De acordo com seus componentes básicos, um circuito elétrico pode desempenhar diversas funções. Eliminar picos de corrente elétrica, aumentar ou baixar a tensão elétrica de entrada. Também transformar uma corrente alternada em corrente contínua, aquecer algo, entre outras funções que o circuito elétrico pode desempenhar. Como funciona o circuito elétrico? Quando se aplica uma diferença de potencial em um circuito elétrico usando, por exemplo, uma pilha, os elétrons passam a fluir nesse circuito até que a pilha descarregue por completo. Parte da energia de cada um desses elétrons é, então, captada e utilizada pelos diferentes elementos do circuito, transformando-a em diferentes formas de energia, como som, luz, movimento, calor e etc. Agora, já que conhecemos um pouco sobre o circuito elétrico, vamos para a prática. Para isso, voltamos para o simulador Kit para montar circuito corrente direta. Inicialmente, vamos apresentar a interface do software. No lado esquerdo da tela, temos alguns elementos dos circuitos elétricos, como por exemplo o fio condutor, que é responsável por transportar a energia elétrica, bateria, que em nossa oficina será o elemento responsável por fornecer energia para os circuitos elétricos, a lâmpada, que será o nosso receptor. Este receptor transforma a energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia, no nosso caso, em luz. Resistor, que são componentes do circuito elétrico que têm duas funções. Uma delas é converter energia elétrica em energia térmica e a outra é limitar a passagem da corrente elétrica através do controle da voltagem. Interruptor, dispositivo de segurança que serve para abrir ou fechar um circuito. Além desses elementos, temos também o fusível e alguns condutores e indutores. Do lado direito da interface, encontramos outros elementos, como dispositivos de controle, utilizados para medir e controlar as variáveis mais importantes do circuito elétrico. Temos o amperímetro, dispositivo que mede a corrente elétrica, o voltímetro, que é utilizado para determinar a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito. No centro, temos a área em que construiremos nosso circuito elétrico. Seguiremos agora a construção do circuito elétrico, para que vocês possam entender de maneira prática tudo o que já foi falado por nós.
Depois de conhecer um pouquinho sobre a interface do simulador, que tal aprender um pouquinho como ele funciona? Vamos lá? O simulador kit para montar circuito corrente direta, ele trabalha com a produção de circuitos elétricos. Vale salientar que existem três tipos principais de circuito elétricos, que é o circuito em série, o circuito paralelo e o circuito misto. Uma vez que esse circuito misto seria a união tanto de um circuito elétrico em série como um circuito paralelo. Vale salientar que nesse vídeo a gente irá trabalhar somente com o circuito em série. Mas espera aí, o que é um circuito em série? Um circuito em série ele é caracterizado por apresentar duas ou mais cargas que vão estar interligadas entre si em uma sequência. E essa sequência, ela não existe nenhuma divisão, nenhuma interrupção, sendo um único circuito elétrico. Como não tem nenhuma divisão desse circuito elétrico, a corrente elétrica que passará por esse circuito será somente por um caminho. Nós aprendemos anteriormente o que seria um circuito em série. Agora nós vamos aprender a como manusear esse circuito aqui no simulador. A primeira coisa que vocês devem observar é que para a elaboração desse circuito foi utilizado fios condutores, chave ou interruptor, uma lâmpada que seria o nosso receptor e uma bateria que seria o nosso gerador. Observem que esse circuito está aberto, mas a partir do momento que eu fecho ele, começa a circular corrente elétrica, o que vai gerar a luz. Mas a partir do momento que eu aumento a diferença de potencial da pilha, vai ocorrer o quê? O aumento do fluxo da corrente elétrica. E se aumenta o fluxo da corrente elétrica, vai aumentar também a intensidade da luz. Mas a partir do momento que eu vou diminuir essa diferença de potencial, também diminui a intensidade da luz por causa da diminuição do fluxo da carga elétrica ou corrente elétrica. E se eu zero a diferença de potencial, o que é que vai acontecer? O circuito para. Além disso, a gente pode observar que existem outros fatores que a gente pode observar nesse simulador, como por exemplo, a gente pode observar a resistência da bateria e a gente pode observar também a resistividade do fio. No entanto, a gente pode observar também que aqui não tem valores, mas a partir do momento que eu marco a opção valores, vai apresentar os valores. É com esses valores que nós obteremos algumas fórmulas e, posteriormente, nesse vídeo, iremos trabalhar alguma dessas fórmulas. Mas antes disso, nós iremos trabalhar com dois equipamentos, que é o voltímetro e o amperímetro. O voltímetro é utilizado para o cálculo da diferença potencial, como foi falado anteriormente. Então, é com ele que nós iremos determinar a diferença potencial do circuito, que nesse caso será 17 volts, que é o mesmo que está acima da pilha. Já o amperímetro é utilizado para determinar a intensidade da corrente elétrica. Se conectamos aqui os fios ao amperímetro, nós obteremos que o circuito elétrico tem uma intensidade de 1,7 em sua corrente elétrica. Mas não paramos por aqui. Com o simulador, é possível que possamos entender algumas fórmulas essenciais para determinar grandezas como corrente elétrica, potencial elétrico, resistência equivalente, potência elétrica e diversas outras em circuitos elétricos simples. Nesse vídeo, iremos trabalhar duas fórmulas principais. A primeira é a primeira lei de Ohm, que anuncia que a resistência elétrica dos resistores ohmicos é constante e é dada pela razão do potencial elétrico aplicada sobre ele pela corrente elétrica que os atravessa. A sua fórmula é apresentada da seguinte forma, onde temos diferença de potencial igual a resistência elétrica multiplicada pela intensidade da corrente elétrica. Aplicando a fórmula a partir dos dados obtidos no circuito, nós obtemos que a diferença de potencial ela é igual a 17, que foi determinada pelo voltímetro. Queremos encontrar a resistência e a intensidade da corrente elétrica foi determinada pelo amperímetro, que é igual a 1,7. Organizando a equação, temos que
A resistência elétrica vai ser igual a 17 dividido por 1,7, que obtemos no final resistência elétrica igual a 10. Também podemos calcular potência elétrica. A potência elétrica dos resistores ôhmicos é a taxa de realização de trabalho desses dispositivos a cada segundo. A sua fórmula é potência igual a diferença de potencial vezes corrente elétrica. Vamos ao cálculo da potência elétrica. Potência elétrica é igual a diferença de potencial, que nesse caso foi determinado pelo voltímetro, igual a 17, vezes a corrente elétrica, que quem determinou foi o amperímetro, igual a 1,7. No nosso caso, potência elétrica é igual a 28,9 watts. Mediante a utilização do simulador Kit para montar circuito corrente direta, percebemos que é possível que se tenha uma aprendizagem mais significativa implementando metodologias inovadoras no ensino, pois possibilita que se tenha uma aprendizagem mais dinâmica e prazerosa, proporcionando a aproximação entre a teoria e a prática. No entanto, para que isso aconteça, é necessário que o professor tenha uma formação continuada com o intuito de que sempre esteja melhorando a sua metodologia de ensino. Chegamos ao fim desse vídeo. Curta, compartilhe e comenta. Obrigado a todos aqueles que nos assistiram. Até a próxima. Fui!